Bom dia, hoje a gente vai apresentar um projeto desenvolvido em C que tem como objetivo codificar imagens binárias. O nosso programa pode tanto ler as imagens em formato PBM, quanto fazer com que o usuário insira manualmente os dados da imagem. E a ideia é gerar uma representação compacta dessa imagem utilizando técnicas de codificação recursiva. Esse projeto nos ajuda a entender como podemos manipular imagens no nível de seus pixels e aplicar algoritmos de compressão simples. A técnica usada no programa é conhecida como codificação de quad trees, onde a imagem é dividida em quadrantes e representada de forma compacta, utilizando símbolos como P para preto, B para branco e X para indicar áreas não uniformes. Olá, eu sou o Miguel e hoje vamos falar sobre a função main. Ela é o ponto de entrada do programa, onde tudo começa. Quando o programa é executado, ele exibe um menu com várias opções para o usuário, que pode ser dentre três: ler uma imagem manualmente, ler um arquivo no formato PBM ou simplesmente obter ajuda sobre como usar o programa. E claro, o usuário pode sair do programa a qualquer momento, digitando sair. O loop principal do programa aguarda a entrada do usuário, processa essa entrada e executa a ação correspondente. Dependendo da escolha do usuário, o programa chama funções diferentes para carregar a imagem e processá-la. Agora, o menu oferece opções claras e simples. Se o usuário digitar barra interrogação ou barra help, a função mostrar ajuda é chamada, que imprime informações sobre como usar o programa. Se a opção for "-m" ou "-" manual, o programa solicita as dimensões da imagem e os valores dos pixels de forma interativa. Se a opção for "-f" ou "-" file, o programa pede o nome de um arquivo PBM e tenta carregar a imagem de lá. Após processar a entrada, o programa tenta codificar a imagem com a função codificar imagem e exibe o código resultante. Depois de processar a imagem, a função mostrar imagem exibe a imagem na tela para que o usuário possa ver como ficou. E por fim, a função liberar imagem é chamada para liberar toda a memória que foi alocada para armazenar os dados da imagem, evitando vazamentos de memória. Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe e eu vou explicar para vocês o funcionamento das 4 funções principais do nosso projeto, sendo elas o mostrar ajuda, ler entrada manual e ler arquivo PBM e mostrar imagem. Essas funções elas são responsáveis pela interação com o usuário, leitura de imagens, tanto manualmente quanto via arquivo PBM e exibição de imagem na tela. Então eu vou começar aqui pela mostrar ajuda. Essa função é a mais simples do projeto, o essencial é orientar o usuário para entender como que ela entende o programa. Basicamente, ela imprime no terminal uma lista de comandos disponíveis, Então, o texto vai explicar como chamar o modo de ajuda, como abrir o manual de entrada, como carregar o arquivo BPM, como sair do programa. Ela não recebe nenhum parâmetro e não retorna nada, seu único propósito é guiar o usuário, E ela faz isso quando o usuário digita traço, interrogação ou traço, help, Então, ela é basicamente uma função aí para auxiliar o usuário quando ele precisa de ajuda. Daí a gente tem o ler entrada manual, ela é uma das mais importantes, que ela permite que o usuário monte a imagem pixel por pixel diretamente do teclado, Então ela vai perguntar qual que é a largura da imagem e qual que é a altura da imagem, e aí eles vão ser validados para que eles não sejam negativos, não sejam zeros ou maiores que o limite estabelecido, que é 1024 por 768. E aí, se tudo estiver certo, ele vai alocar a memória para a estrutura imagem. Daí vem a parte mais importante, que é um loop duplo, que percorre cada posição da matriz de pixels, e para cada pixel ela vai perguntar se o pixel é branco, igual a 0, ou preto, igual a 1. O código também, ele trata entradas inválidas, então se o usuário digitar 0 ou 1, não digitar 0 ou 1, ele vai limpar o buffer e ele vai pedir novamente. Depois que todos os pixels forem digitados, a função confirma o sucesso, devolve uma estrutura totalmente preenchida e o programa principal pode continuar o processamento. Ou seja, a ler entrada manual é responsável por construir a imagem na memória a partir dos dados digitados pelo usuário. Daí a gente tem a função de ler arquivo PBM, e aí é uma função mais técnica, Então ela lê os arquivos no formato PBM, que significa Portable Bitmap, especificamente no formato P1, que é texto puro e contém apenas zeros ou uns. Primeiro ela tenta abrir o arquivo com fopen, se ela falhar ela usa o perror para mostrar o erro. Depois ela verifica se o arquivo começa com P1, se não for a função altera que o arquivo é inválido, Ela fala que o arquivo é inválido. E aí o próximo passo é muito importante porque o código ignora as linhas de comentários que começam com hashtag, isso segue o padrão do formato PBM.
Quando encontrar as linhas de dimensões, ela lê a largura e a altura. Se elas forem validadas, a função aloca a memória para a matriz de pixels. Aí vem a parte da leitura dos dados da imagem. A função usa dois loops alinhados, lendo cada número com o arquivo fscanf. E cada número deve ser 0 ou 1, representado pelos pixels brancos e pretos, respectivamente, porque senão vai dar errado, né? Depois de preencher toda a matriz, ele fecha o arquivo, a imagem devolvida já carregada. E é isso, é o jeito como a função. Por fim, a gente tem a função de mostrar a imagem, né? Basicamente, ela vai exibir a imagem carregada na tela. Primeiro, ela verifica se a imagem existe, caso contrário, ela imprime uma mensagem de erro, né? E aí ela percorre toda a matriz de pixels, imprimindo cada valor com espaço entre os pixels, né? Porque aí isso fica mais clean para o usuário conseguir ver. E aí, após ela listar todas as linhas, ela encerra com uma linha de separação. E aí, então ela vai exibir a imagem, aí ela vai encerrar com uma linha de separação. Daí essa função não modifica nada, ela só exibe, e o objetivo é dar ao usuário uma visualização rápida da imagem carregada, né? Seja ela digitada manualmente ou lida de um arquivo PBM. E é basicamente isso, essa é a parte das funções principais. A função é uniforme, verifica se uma região da imagem é uniforme, ou seja, se todos os pixels dentro de uma área específica são iguais. Essa função é usada pelo algoritmo de codificação para determinar se uma área da imagem pode ser representada por um único valor P ou B. O jeito que a função funciona é que ela percorre todos os pixels na área especificada e compara o valor de cada um com o primeiro pixel dessa área. Se todos os pixels forem iguais, a função retorna 1, ou caso contrário, retorna 0. Agora, na função codificar a imagem, é o coração da codificação, e ela usa técnicas de divisão recursiva da imagem em quadrantes para representar a imagem de forma compacta. O jeito que ela funciona é que se uma região é uniforme, ela é representada por um único caractere, P para preto ou B para branco. Mas se ela não for uniforme, o algoritmo divide a área em 4 quadrantes e chama a função recursivamente para cada um deles. E a string gerada por cada quadrante é então concatenada. E a função liberar imagem é responsável por liberar a memória alocada para a imagem. Após o uso da imagem, é importante garantir que toda a memória utilizada seja liberada, justamente para evitar vazamentos de memória. Então ela percorre a matriz de pixels e libera cada linha de memória, e depois libera a estrutura principal da imagem. Em resumo, nosso programa é uma demonstração de como manipular e compactar imagens binárias de maneira eficiente usando técnicas de codificação recursiva. Utilizamos um algoritmo simples, mas eficaz, baseado em quadtree para gerar uma representação compacta da imagem. Este código pode ser expandido de várias maneiras, como adicionar suporte a outro formato de imagem, otimizar a codificação para imagens maiores ou até mesmo incluir uma interface gráfica para facilitar a interação com o usuário.